Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nessa manhã de frio, numa quarta-feira. Exatamente, Ana, faz 7 graus, com sensação térmica de 7 graus aqui no Bom Retiro, Blumenau, Santa Catarina. Me perdoem quem Oi, está nos assistindo, mas não diga. teve como vir sem estar encasacada. Não, Levantar da cama é uma tristeza, né, você frio? está ótimo para essa estação. É isso mesmo, é cachecol, é casaco, é Calça touca, térmica. calça térmica. Aham. Com certeza, eu não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Tá perfeita para essa estação, tá bom? O inverno chegou, pessoal, e com ele trouxe muitas informações, muitas novidades, muito trabalho também, e ao mesmo tempo a SCI vai estar aqui para poder estar te auxiliando, te ajudando, te orientando no que for preciso. Hoje é sobre folha de pagamento, sobre departamento pessoal, sobre crédito do trabalhador. Crédito do trabalhador. Meu Mais uma vez, Deus, uma interrupçãozinha aí na nossa série da DIRF Uhum. para falar um pouquinho sobre as novidades, né? E tudo certo, até para poder orientar o cliente no que for preciso, né? Exatamente. Eu já preparei meu café, você pegou um cafezinho também. Sim. Café feito pelo Elton às 6h59 da manhã. É ótimo. Sabia disso? 6h59. Eu tenho aqui a prova, ele mandou uma mensagem para nós no grupo. 6h59 da manhã ele estava lá, fazendo café. Isso mesmo. Prepare o seu café, prepare o seu chá, prepare a sua água, prepare o seu whey, né? Tem a galera da academia que foi treinar hoje 5 horas da manhã. A gente tem o Brito dentro do comercial, que ele, todo dia, 6 horas da manhã, ele tá batendo ponto no... A Paty Lion também. A Paty Lion, meu Deus! Como não dizer, a Paty Lion também. 6 horas da manhã estão na academia do Sesc ainda. Isso. Ali no centro. É. E depois toma um banho, depois vem pra cá. Coragem, né? Depois vem pra cá, 7 horas da manhã, tô fazendo um café pra eles aqui. 7h30, no caso. Aquele cafezão. Então, existem pessoas que começam cedo e pessoas que começam tarde. E tá tudo bem. A vida tá no tudo inverno. certo. Eu adoro. Adoro o inverno, adoro o verão, adoro o outono, adoro a primavera. E a gente tá aqui todos os dias, seja inverno, verão, outono e primavera, para poder trazer conteúdo relevante para você, informação para você. Mudanças aí no crédito trabalhador, a gente vai falar sobre algumas coisas que foram alteradas, algumas vigências, algumas novidades importantíssimas para o seu escritório, para o seu cliente que faz parte aí da sua carteira, né? Dentro da sua contabilidade, tá certo? Antes da gente passar aí para a gente conversar com especialistas, técnicas, analistas que fazem o mundo SCI acontecer, a gente vai agora também para as notícias contábeis, tá certo, pessoal? Com ela que está sempre aqui com a gente, um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, mas ela está sempre aqui com a gente. A Eikeile, que é a nossa âncora 1, e ele, o nosso Bonner, marido da Fátima Bernardes, o Elton. Meu Deus do céu, tu tá atrasado. Ah, não é mais, né? Não é mais, já foi, né? anos. Acabou. Há anos já. Nesse momento, notícias do SCI Talks com eles, essa dupla maravilhosa. Bom dia, o SCI Talks já está no ar com as principais atualizações do cenário fiscal, tributário e empresarial do Brasil. Eu sou Eikeile. E eu sou o Elton. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o fim da DIRF, novidades no E-Social, ampliação do programa de transação integral e os testes com o novo modelo nacional da nota fiscal eletrônica. DIRF se despede e dá lugar ao E-Social e EFD Reinf. Após anos de uso, chegou a hora de dar adeus à DIRF. A Receita Federal oficializou a substituição definitiva do modelo pela combinação entre o E-Social e EFD Reinf. O E-Social agora concentra todas as informações trabalhistas e previdenciárias, incluindo a folha de pagamento, enquanto o EFD Reinf se encarrega de registrar os pagamentos às pessoas físicas e jurídicas, além das retenções de tributos. A mudança elimina a duplicidade de dados e promove uma entrega mais eficiente, dentro da proposta da modernização do SPED. E atenção, empregadores, é essencial garantir que os dados estejam corretamente preenchidos e enviados. Isso assegura conformidade fiscal e evita problemas na declaração pré-preenchida do imposto de renda dos seus colaboradores. Atualização de segurança do E-Social adiada para 2026. E falando em E-Social, uma boa notícia para quem precisava de mais tempo. A atualização de segurança, que seria implantada no fim de junho, foi adiada para 2026. A medida dá mais margem para a adaptação dos usuários. Segundo a Receita Federal, o novo cronograma com datas para os ambientes de produção e produção restrita será divulgado em breve.
Importante destacar, os módulos web e simplificados do E-Social não serão impactados com esse adiamento. PGFN flexibiliza regras e amplia o acesso ao programa de transação integral. Mudanças também no programa de transação integral, PTI. A PGFN anunciou que agora será possível negociar as dívidas abaixo de R$ 50 milhões, desde que estejam no mesmo processo judicial de débitos maiores ou envolvam o mesmo contexto jurídico. Essa ampliação permite que litígios tributários complexos sejam resolvidos de forma mais abrangente, mesmo quando envolvem créditos distintos e não inscritos em dívida ativa. O prazo para adesão vai até o dia 31 de julho de 2025 e as condições de pagamento continuam sendo definidas com base no potencial razoável de recuperação, ou seja, custo, tempo e chance de êxito no processo. Nova nota fiscal eletrônica em testes no Brasil. E começou. A partir de 1º de julho, as empresas já podem iniciar os testes com o novo modelo nacional de NFE, NFCE, previsto pela reforma tributária. A proposta é padronizar a emissão das notas em todo o território nacional, substituindo os modelos estaduais e municipais e se adequando aos novos tributos, IBS, CBS e IS. As novidades incluem um layout único nacional, inclusão de campos específicos para os novos tributos, detalhamento por item com alíquota, base de cálculo, regimes e devoluções, e rejeições automáticas por erros comuns, como campos obrigatórios, em branco ou tributo zero. O cronograma prevê julho de 2025, testes em homologação, outubro de 2025, uso facultativo em produção e a obrigatoriedade a partir de janeiro de 2026. E assim encerramos mais uma edição do SCI Talks, sempre com as atualizações mais relevantes para quem vive o dia a dia da contabilidade e da gestão empresarial. Continue nos acompanhando para não perder nenhuma mudança que impacta diretamente nos negócios do país. Até a próxima. Sensacional, sensacional. Todos os dias aqui a gente traz informações muito importantes e relevantes para o seu escritório contábil, para você, cliente SCI, para você, amigo contador. Uma dos tópicos aqui que o pessoal falou, né, que começou ali pela nossa queridíssima âncora, Keile, foi o seguinte: DIRF se despede e dá lugar ao E-Social e a DIRF e EFD-REINF. Então, Muito bom isso, né? é justamente o que a gente veio falando aí nas últimas semanas, né? Que é a substituição da DIRF pelo E-Social. Atualização de segurança do E-Social adiada para 2026. Então a gente vai ter uma atualização, mas isso foi adiado somente para o ano que vem. Isso. Tá certo? Esse aqui eu não vou falar, PGFN. Mas a nova nota fiscal eletrônica entra em testes no Brasil, entrou no caso a partir de ontem, né, dia 1 de julho. E a gente vem falando nossos podcasts aqui com a galera do fiscal nas segundas-feiras já, sobre isso, trazendo informações aí, novidades, juntamente com a Carla, porque aparece aqui com a gente também, a Ellen, né, que participam aí no caso, falando sobre essas mudanças. A gente já vem alertando vocês aí, contador, amigo contador, para que você possa estar ciente de tudo que está acontecendo dentro do mundo contábil, tá certo? E hoje falaremos novamente sobre crédito do trabalhador, que é bem importante esse tema, né? E já é algo recente e que vem tendo mudanças aí semanalmente, e a gente vem se adaptando a isso também dentro do sistema, né, Ana? Isso. E a gente veio trazer uma novidade, né? Porque houveram umas alterações no início de junho, certo? Né? E agora a gente vem com a novidade do sistema aí. Muito bom. Para contar para a galera. Excelente. E com essa novidade que a gente vai trazer aqui, a gente trouxe duas especialistas excepcionais, incríveis, que fazem acontecer aqui dentro, né? São elas, a Letícia e também ela, a Cleide. Tudo bem, meninas? Pessoal, tudo Bom bem? dia. Bom dia. Estamos aqui para falar mais um pouquinho de crédito trabalhador, porque ainda tá pouco, né? É verdade. Eu acho que a gente falou pouco, não tem mais atualizações para passar para o pessoal, não tem mais novidades, né? Imagina. Imagina se não, né? A gente está tentando aí fazer a série da nova DIRF, né? E agora a gente interrompeu para trazer aí esse extra do crédito do trabalhador, em cima da portaria 933, que foi divulgada lá no início de junho, dia 5 de junho. Dia 5 de junho, E, cara,
Parecia inofensiva, mas dominou, né? Nossa Gostei da Senhora. frase. Totalmente. Sim, não Muito fez boa, muito boa. Parece, mas não é, né? Aham. Trabalhador depois que lute, Sim. abram os olhos. Múltiplos contratos de crédito do trabalhador. Uhum. E no mesmo dia lá que foi divulgada a portaria 933, Sim. Permitindo, né? Inicialmente, a MP saiu e a restrição era não poder ter mais de um consignado. E beleza, na carteira digital entrava, Uhum. estava bloqueado, já não ia fazer mais nem simulação, Sim. enfim. E em junho ali abriram essa porteira, tá Uhum. passando todo mundo, né? Gente, e pode fazer mais do que um Uhum. contrato. Sim. Então, trabalhadores que já têm consignado vão conseguir fazer Uhum. outras simulações, Sim. outros pedidos, né? Já tem gente que já Inclusive, fez, já né? estão Já. fazendo, No exatamente. mesmo dia já tinha pessoas com mais de um contrato feito. Uhum. Pasmem. A gente teve na semana passada, no final do mês de junho, a gente tem sempre aí, a equipe do comercial tem sempre aí um bate-papo com a galera da fábrica, Uhum. né? Do que tudo que foi desenvolvido durante Sim. o mês ali, o que tá por vir, no caso. E aí, o que a galera da Folha nos passou ali, a Vivi tava falando, tá liberado até 9 Contratos por pessoa. contratos por pessoa. 9 contratos Por por vínculo, pessoa. né, na verdade. Isso. Então, é muita coisa, né? Então, se um contrato já era problemático, digamos assim, para o empregador lá no final, imagina a pessoa ter 9 contratos. Assim, o trabalhador pode solicitar, mas vai ter toda a questão de análise Uhum. bancária, né? O banco não Sim. vai perder dinheiro, né? Não, Então, não. depende também da aprovação do banco. Só Sim. que nesse primeiro momento já vários conseguiram fazer, Sim. mais de um, enfim. Uhum. E também é tudo dentro da margem consignável lá, dos 35%, né? 35%, né? Então, o funcionário lá tem 1.000 de margem, ele Uhum. consegue contratar quantos empréstimos forem, até Sim. 9, né? Eles botaram 9 Uhum. para ter um Uhum. parâmetro, mas na verdade, em conversas, né, a gente sabe que podem ter N contratos entendi. dentro daquela, Uhum. daquela margem ali que Certo, o da margem funcionário que ele tem. tem. Uhum. Entendi. E daí, tem a margem consignável, né? Uhum. Se a margem for grande, vai ter valores altos, Uhum. né? Sim. Depois o trabalhador que lute para pagar, né? Esses consignados. Uhum. E na folha, e agora, né? Precisa fazer todo esse controle. Nossa, imagina. Sim, porque tem a remuneração disponível, né? Então, Tem. imagina um funcionário ali que pegou a margem ali no Uhum. limite, Na estica. pegou 9 contratos na margem no limite, e agora teve, sei lá, um dia de falta na folha, Uhum. né? Uhum. E aí essa falta já abateu ali a remuneração disponível dele, ele já teve desconto parcial dessas parcelas. E Ou agora? separou e começou a pagar pensão. Exatamente. Nossa, é também tem verdade. isso. Entrou uma pensão Uhum. alimentícia na folha dele. Uhum. E agora, o que vai fazer com esses contratos aí todos que ele Sim. pegou no limite ali da margem dele? E agora, como é que ele arca com isso tudo? Como que vai ser a Tem quitação de todos esses afastamentos, contratos? né? Uhum. Tem várias Tem. variáveis ali Sim. não controláveis que pode acontecer durante o mês com o trabalhador e que vai afetar esse cálculo, né? Uhum. Uhum. E no sistema ali, pela regra dada pela DataPrev, é 35% da remuneração disponível e vai aplicando e vai fazendo o desconto Uhum. desses contratos consignados, Sim. né? Uhum. E a regra daí, né, Letícia, começa do contrato mais antigo, começa descontando o mais antigo e vai para o mais certo. recente. Existe essa regra, então, para poder descontar ali no caso. Tem Existe. 5 contratos, vai do mais antigo para É o algo mais novo. imposto lá pelas instituições Uhum. financeiras Sim. mesmo, porque assim, Uhum. é uma ordem de chegada, né? Assim, Aham. o primeiro banco que disponibilizou o empréstimo, ele vai Uhum. ter prioridade ali na hora da quitação. Sim. Os outros bancos que disponibilizaram esse empréstimo, eles sabiam Uhum. que esse funcionário já tinha um empréstimo previamente Uhum. e Assumiram esse risco, assumiram né? o risco. Então, Sim. a ordem ali da quitação vai ser Uhum. a data do início do contrato. Certo. Ele vem quitando. Não deu para quitar todo mundo? Infelizmente, esse funcionário vai ter que ir atrás da instituição financeira para arcar com essa parcela. Para arcar, para renegociar, né? Uhum. E tudo isso Sim. a gente vai... nas versões antes das versões dessa semana, porque essa semana saiu a versão do visual e do único. Então, Uhum. essa é a E do grande novo visual. novidade. A Ontem. importação, a gente já estava importando tudo. Certo. Todos os Uhum. contratos, Sim. tudo.
Só que a gente precisava adaptar ali o sistema para fazer esse controle dessa regra no cálculo, né? E também mostrar isso de alguma forma para o trabalhador, Certo. né? Para ele saber quais são as instituições financeiras que ele vai precisar procurar para fazer esse acerto. Certíssimo. Gente, mas vamos pensar aqui, né? O quanto é importante pagar essa guia do FGTS em dia, o empregador. Porque tu imagina, tu tem uma gama de funcionários, cada funcionário com N empréstimos, e de repente tu não paga essa guia do consignado, e por trabalhador tu tem que procurar vários bancos. Sim. Gente, isso é uma loucura? É uma loucura. É uma gestão sem condições, né? Sim. Tipo, é o trabalhador que lute para pagar e o empregador que lute para... Né? Ele tem que pagar porque ele já descontou em folha, mas aconteceu alguma coisa, acabou esquecendo. Às vezes nem é por não pagar, por não ter dinheiro no caixa, não, um esquecimento. Não dá para esquecer, Sim. melhor pagar ali, fazer tem que fazer um um trabalho controle certinho para bem não... em cima dos clientes, né? Sim. Para eles saberem que tem que pagar essa guia. Certíssimo. Né? Eu acho também outra coisa complicada do próprio empregado controlar, mesmo que venha detalhado na folha o que está sendo descontado dele, porque é isso que vai entrar desse mês, né, Lê? A gente já importa esses empréstimos, né? Lembrando, né, que é muito importante, a gente está vendo no atendimento do suporte, tem gente achando que o fechamento dessa folha é de junho. Já entra Já os tem, múltiplos né? contratos, mas não tem, é para a folha de julho. Vai afetar a competência Certo? julho. Né? Porque o empréstimo, ele foi... Esse empréstimo que está sendo descontado na folha de agora é aquele que foi feito o download lá no dia 21 de maio até o dia 26 de maio. Certo. Né? E essa portaria dos múltiplos contratos, ela saiu só no início de junho. Isso mesmo. Então, essa é uma gestão que vai para a folha a partir de julho. Isso mesmo. A versão saiu agora, essa semana, né? Já saiu atualizada para a gente conseguir, não que a gente não importasse, mas para a gente conseguir entender o que está sendo descontado dentro da folha por causa de rescisões, Férias também. férias, adiantamento. Então, isso saiu agora, né, por esse motivo, mas ele efetivamente é da folha de julho. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, porque a gente viu bastante atendimento com o cliente preocupado. Eu E agora, descontar, né? e Como é que agora, vai né? fazer? Mas E quem não julho, tem né? rescisão agora, por agora, né, nesse comecinho de julho, em férias, só vai ver esse controle do cálculo lá no finalzinho do mês, quando começar a processar as folhas de julho, aí vai começar a ver ali no cálculo. Mas agora, né, eu acho que eles ainda estão fechando, né, termina essa semana o fechamento de folha de junho, então ainda nem começaram a ver o fechamento da folha de julho. O que eu né? vejo bastante é muitas empresas que têm a obrigação de pagar o adiantamento e precisam fazer a provisão da parte da parcela no adiantamento. Então, isso é bem importante, porque eles já estão mandando a folha, né? Mas já estão processando ali os adiantamentos também para Exatamente. se antecipar, né? Então, o que mudou, né? Que a gente mandou essa versão ontem, que a gente precisava controlar. Na verdade, a gente não quis criar verbas por contrato, né? Então, assim, 9 contratos, 9 verbas na folha. A gente decidiu a gente optou por não fazer isso. Então, é um controle interno que o sistema vai fazer com base nas parcelas. Então, ele teve, sei lá, 3 parcelas. Com base nessas 3 parcelas, é que a gente vai aplicar, vai ter a remuneração disponível, porque a remuneração disponível, ela é pela folha inteira, né? Ela não é ali por parcela. Então, a gente vai achar a remuneração disponível, e dessa remuneração disponível, a gente vai quitando as parcelas que aquele funcionário tem no mês. Certo. Ali, tudo isso numa única verba ali da folha. E aí, onde o usuário vai ver, onde o funcionário vai ver quais foram os contratos quitados. Nessa primeira versão, a gente tem na consulta dos arquivos importados quais foram os contratos que estão sendo quitados, né? A partir do momento que grava a folha no sistema, no caso, só no final de julho. Tem uma coluninha lá, né? Desconto efetivo. Isso. Esse desconto efetivo, ele só grava quando a folha é calculada, é gravada. Certo. Isso mesmo. Porque daí ele faz todo esse controle da remuneração E disponível. aí o usuário vai conseguir ver, o contrato X, ele teve tanto de que quitação, legal. o contrato Y Sim. teve tanto de quitação, e o contrato Z não quitou nada porque não sobrou remuneração disponível. Beleza, nesse primeiro momento tá dessa forma. Tá. E aí, para as próximas versões, que aí
são os recibos de pagamento. Spoiler, então, dona Letícia. Spoiler aqui. Aí os funcionários, né, quando eles receberem o recibo dele ali da folha de julho, lembrando, eles vão conseguir ver ali no recibo de pagamento quais contratos eles estão quitando, inclusive os contratos zerados, a gente também vai estar demonstrando no recibo de pagamento, que aí é para o funcionário conseguir ali bater o olho e pensar, o meu contrato Z, eu preciso ir atrás da instituição financeira para acertar. A minha muito parcela. bom, muito bom mesmo. E para o E-Social também, legal. A gente manda ali separadinho, né, tudo no XML, a gente manda contrato, a instituição financeira e o valorzinho daquele contrato. Então, tudo no final, no totalizador, a gente consegue totalizar, consegue visualizar perfeitamente quais foram os contratos que foram enviados para o social e que futuramente vão refletir lá no FGTS Digital para o pagamento da guia. Então, assim, gente, ficou bem redondinho. Legal. Tá maravilhoso, assim, pessoal, agora essa semana já vai começar a fazer rescisão, né, já estão fazendo férias, então já vão conseguir tá vendo ali esse ajuste nos cálculos, tá? E a provisão ali nas férias e no adiantamento, nada mudou. Basicamente, vamos somar as parcelas e aplicar ali na provisão. Então, por exemplo, o adiantamento salarial hoje, ele é com base no percentual do adiantamento. A única coisa que a gente fez foi agora somar todas as parcelas e aplicar o mesmo percentual do adiantamento. Então, para essa parte da provisão não mudou também. E a provisão das férias é a mesma coisa. A gente vai somar todas as parcelas que ele tem ali para serem provisionadas e vai fazer aquele controlezinho que o sistema faz internamente. Remuneração disponível ou proporcional aos dias de gozo de férias, né? Então, assim, isso também ficou bem simplificado. Na hora de conferir também essa parte de férias e de adiantamento não vai ser tão complicado. Na folha pode ser que complique um pouquinho, que aí ele consegue, para destrinchar ali os contratos, para entender quais que foram quitados ou não. Então, pode dar uma complicada, mas o sistema está aí para facilitar, né? A vida ajudar, do nosso Isso mesmo. É que na folha é quando o negócio acontece realmente, né? É ali que é o efetivo desconto. É aquilo ali que vai refletir no FGTS digital depois. Então, ali precisa estar o mais redondo, né? Mais visível, mais simples, né? Para ajudar o nosso cliente. Então, excelente, né? Agora é trabalhar nessas questões ali, de demonstrar e relatórios, né? A gente tem FAQ sobre isso já? Temos FAQ tanto para o único quanto para o visual, tá? Bem detalhadinho como é que ficaram os cálculos e que ótimo. Eu acho que vai ser bem bacana aí para o nosso cliente que der uma olhadinha. Então não percam os FAQs. Isso mesmo, eu ia dizer, não percam os FAQs, né? Tá ali, a gente fez, desenvolveu, iremos inovar novamente, no caso referente a isso, mas você pode verificar os FAQs lá dentro da área do cliente para poder ter informação de passo a passo de como é que é feito, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, no caso, nesse primeiro momento, tá? Então, mas a gente está aqui para poder ajudar também no que for preciso. Sim, e também é válido, né, dizer que é nesse primeiro momento, porque o que aconteceu? A gente teve que fracionar as versões, né? Fracionar o que a gente tinha para fazer, porque essa portaria saiu, sei lá, em 5 de junho, para os arquivos que já iam começar a vir no dia 21 de junho. Então, pensa aí quantos dias úteis a gente não teve para desenvolver isso no sistema. Lembrando que tivemos feriado em junho, Exatamente. né? Então, a gente teve que fracionar essas versões. Então, nesse primeiro momento, saiu o cálculo, né? Então, para as próximas vai sair o recibo, para as próximas também vai ter um detalhamento. Então, assim, a gente teve que ir fazendo aos pouquinhos para dar conta. Nesse primeiro momento, importou o arquivo, você já consegue calcular, então, agora a tua rescisão, já consegue calcular agora as tuas férias. Mas para o próximo, ainda não tem o recibo com tudo detalhado. Aguarda um pouquinho, que vai uma versão a tempo de entregar essa folha de julho, que vai dar tudo certo. Que se tentar fazer tudo de uma vez só, não sai nada, né? Então precisa escalonar ali qual é a prioridade. Isso aí. Exatamente. No tanto que saiu essa portaria aqui dos múltiplos contratos de consignado, e a gente tinha outras questões, outras demandas previstas, e elas ficam daí um pouco paradas para entrar outra prioridade na frente. Então, assim, para a gente aqui, o governo está trabalhando assim, aos poucos está disponibilizando e mudando, e a gente aos poucos vai adaptando e vai entregando as informações na medida que a gente entende e vê qual é a prioridade, né? E daí a gente está trazendo para o nosso cliente sempre essas atualizações, seja ali nas novidades da versão, seja no FAQ, trazendo aqui no podcast, trazendo em live, para estar o cliente também andando junto com a gente e estar bem informado, né? Isso mesmo. Que é o mais importante, né? A informação aí é a base de tudo. Isso mesmo, o conhecimento, né? Tudo que a gente desenvolve aqui, como você disse, a gente traz a informação, repassa para o cliente,
E se precisar de ajuda, a gente tá aqui para poder estar auxiliando, ajudando. Tem uma equipe fera de atendimento aí no suporte para poder estar auxiliando também no que for preciso, tá, pessoal? Então é importante a gente também citar essa galera aí. Até porque vou citar aqui nessa semana, no dia 30 de junho, que foi segunda-feira, galera do suporte, eu já falei isso ontem, no caso a gente teve um podcast sobre isso ontem, mas a galera do suporte da parte do ECD ali ficou até meia-noite para ajudar. Então, tipo assim, a gente tá aqui para poder auxiliar, tá aqui para poder ajudar. Fizeram plantão aí, no caso, referente ao ECD, ficaram até 00:08 ali. A Marli mandou mensagem pra gente ali, no caso, conversando com as meninas ontem. Então, a SCI, além de disponibilizar tudo isso de informação, de conteúdo, tem uma equipe fodástica aí, no caso, para poder trazer segurança, no caso, né? Exatamente. E é um suporte humanizado que a gente fala. Exato. Porque tu fala com pessoas, enquanto os outros concorrentes, você fala com robô e aí não sei o quê, não. Aqui você fala diretamente com pessoas que estão ali para poder te ajudar. Tem que ficar 2, 3 horas no suporte para resolver aquele problema ali com o cliente, né? Eles vão ficar 2, 3 horas no suporte até resolver a tua questão, o teu problema, naquilo que você necessita naquele momento. Beleza? Agora pergunta se a CI pediu para ficar até meia-noite. Não pediu. Não pediu. As pessoas ficam pelo compromisso. A gente deu o horário ali, no caso, inacreditável, referente às entregas do ECD ali, né? Até as 9 horas da noite na segunda-feira. Né? Então, a equipe do visual ficou até 11h15, 11h30 ali, a equipe do único e no visual ficaram até meia-noite. Mas ficaram porque queriam entregar, ajudar o cliente. Com certeza, para ficar auxiliar, até sabe? o último cliente ali ser atendido e resolver o que precisa resolver. Isso. Sim, porque o atendimento acaba agarrando a dor do cliente. E agora essa dor aí é minha. Então, minha. Isso. Eu preciso uma resolver. Parceria, né? Exatamente. É uma parceria. Então a gente teve aqui, mas isso foi por causa do plantão do ECD, beleza, pessoal? Mas nosso horário também já teve várias vezes. Dentro do social. Nossa Senhora. Fechamento, primeiro fechamento de folha, né? Quando tem essas entregas assim que são mais burocráticas, mais demoradas, no caso, requer um pouco mais de atenção, a gente sempre faz uma força a mais aí, são né? novidade, né? Tanto isso pro também. Cliente como pra gente. A gente também daí fica até o último fechamento. Isso mesmo. Queria dar um recado aí para vocês, tá, pessoal? Olha só que legal. Caso você queira ganhar um kit da SCI Sistemas Contábeis, a gente tem vários kits aqui que a gente disponibiliza para os nossos clientes, tá? SCI. É muito simples, é muito fácil, é só você seguir o @SCI Sistemas lá no Instagram e também seguir o Wellington Marçal, o nosso diretor aqui da SCI Sistemas Contábeis. É bem simples, @Wellington Marçal, sem o C cedilha ali no caso, e mandar uma mensagem para ele dizendo: quero o meu kit, né, para que você possa estar concorrendo aí a um sorteio dos kits da SCI Sistemas Contábeis. Então é importante a participação de vocês também nisso. E aí depois você tirar o fotinho com o kit, marca a gente nas redes sociais para poder repostar e dar inveja naquele outro contador que ainda não conhece a SCI ou também ainda não participou do nosso podcast aí no caso, tá certo? Fica a dica aí para vocês no dia de hoje, beleza? Seguimos. Seguimos. A Paty botou o seguinte: galera do suporte é top. Realmente. A Paty é esposa do Lion, né? Sim. É isso que nós comentamos aqui de manhã. Que vai pra academia, às 5 horas da manhã. Sensacional. Isso é disciplina. E já disciplina. Não é agora, é há anos, né, que eles fazem isso, né? Muito obrigado pela sua participação, tá, Paty? Tem participação do Diriceu, tem participação aqui do Marcos, cliente SCI. Tem aqui a contabilidade DGCOM, DP1. Tem o Michael, ou Michael. Michael ou Michael? Michael, beleza. Grande Michael. O Paulo tá aqui com a gente. A Késia Amaral tá aqui com a gente também. Abraço, Késia. A Jéssica da Rosa participando aqui com a gente. A Silvana participando aqui com a gente. Silvana Rodrigues. O Bernardo, Grande B. A Jeane também participando aqui com a gente. A Joyce. O Davidson, o Vinícius e a Ângela também participando aqui com a gente, tá? Muito boa a participação de vocês, pessoal. Importantíssimo. O Edgar, grande Edgar! Grande Edgar! Edgar liberando o caju numa segunda-feira. Depois libera a ajuda de custo na outra e, nossa senhora, depois daqui a pouco tá caindo o pagamento na conta, né? É só a Beth dar o sim lá e ele... que já tá pronto. Eu sei que ele é um cara que se antecipa, né? Grande Edgar, abração, tá, Edgar? Muito querido pela galera da SCI Sistemas Contábeis, tá bom? E mais importante, né? O que é mais importante? Sempre faz o quê?
o que a gente precisa. O que É ele verdade. puder fazer É pelos verdade. colaboradores, se tiver alcance, ele faz. É verdade. Um grande abraço aí Admiro, tá? pra galera do GG. E também a Lédia Lima. Bom dia, Lédia. Muito bom sua participação aqui. Beleza? O que mais a gente poderia comentar sobre? Rapaz, Essas eu acho inovações que foram sensacionais, né? crédito aí É isso mesmo? isso, Não, né? sensacional, E agora tá? Incrível. os clientes acompanhar aí as Isso. novas versões, que a gente vai atualizando eles, Sim, acompanhar a gente aqui no podcast, isso aí. acompanhar os FAQs, que, olha, eles eu vão quero estar Por favor, até Ana. lembrar que bem a Cleide fez medidos um de vídeo, né, informações. Cleide, sobre Verdade, Ana. adiantamento Ontem, né? ontem, né? Já foi publicado. Foi Já publicado? foi publicado. Tá no Então, Insta? gente, quem tá com dúvida do adiantamento salarial no Único, né? Uhum. A Cleide gravou um vídeo, já tá na área do Oh. cliente, para vocês Nossa garota assistirem. propaganda. A Cleide. Não, eu faço... Tá no Instagram? No Instagram da SCI ou Tá tá no na área horário do do cliente? cliente da Nossa, SCI. para 18 mil clientes verem. É isso aí. Não, e eu Mais de 100 mil eu usuários. fiquei ali, ó, atucanada, já tava sexta-feira. Como é que eu faço? Né? Uhum. Pensando, colocando as ideias no lugar, anotando. Daí, a Ana, ela já me conhece muito bem. Claro. Eu foco naquilo ali, Aham. eu faço aquilo ali. Sim. E o resto do mundo, fala pra eles, Ana, o que eu fiz contigo na sexta. O que O resto aconteceu? do mundo pode cair, Tá. desabar, Aham. e a Cleide tá lá fazendo negócio. Sexta-feira, quinta e sexta eu tirei folga, Uhum, né? E fui sim. viajar com meu marido, mas Uhum. sexta-feira. Grande de Paulo, um manhã, abração pro Paulo lá. Sexta-feira de manhã tinha uma reunião, né, Uhum. Cleide? Tinha um café com a Cleide que a gente tem toda Que sexta-feira da hora. Olha, no Único para reforçar as Sim. novidades da semana Uhum. e os Importantíssimo. atendimentos que tiveram, as dúvidas, Uhum. enfim. E aí eu disse, mas eu tô de folga, mas eu quero trabalhar, eu quero participar, né? Assistir, né? Assistir, Uhum, né? sim. Cleide, me manda o link. Deu 7h30 da manhã, mandei um WhatsApp para ela. Cleide, tô sem meu notebook, tô Uhum. só no celular. Por favor, me manda o link pelo Zap aqui, né? Aham. a gente tô Ah, tirando tanto rir aqui. A Cleide, pode Da minha deixar, gata. pode deixar. E eu sentadinha lá, né? Levantei, me encasaquei, sentei no balcão lá do local onde eu estava hospedada. E nada de vir o link, e nada de vir Cadê, o link. né? Eu fui obrigada a dar mensagem para Osana. Osana, já começou? Já. Eu disse, acho que a Cleide esqueceu de mim. A Ana conheceu essa parte minha aí que eu preciso melhorar, tá? Eu Tudo foco certo. ali no negócio e o resto do mundo, ó. Se exploda. Deixa acontecer. Eu acho que deve Sim. ter gente que às vezes fica meio irritado comigo por esse motivo. Mas, gente, assim, ó, se eu já fiz isso com vocês, eu peço perdão. Não é de Ao propósito, vivo. gente. Tô pedindo Vai ficar desculpa. gravado Ao no vivo. YouTube, Tá né? gravado Não é, isso. realmente não é, porque eu sou meio assim, né? Mas muito interessante isso, você ter gravado esse vídeo, porque o adiantamento tá sendo algo polêmico ali, né? É Porque, verdade. no momento que você vê ali na folha, dá a impressão de que né, você provisiona no adiantamento, e no momento que vem para a folha, dá uma impressão de que aquela parcela está sendo descontada 2 vezes, mas na verdade não tá. Então, eu acho que o vídeo ali para explicar, acho que vai Acho ser que bem vamos ter que eficaz. fazer um pro visual também, né, Lelê? Ó, sim. foi Tá contigo, desenhado. Tá contigo. Uma joga a bola pra outra. Eu tive o cuidado Sim. e pensei com todo carinho no nosso cliente. Tipo, o antes, como era o adiantamento, e mostrando qual era o reflexo na folha. Legal, importante. Daí, agora, com o crédito do trabalhador e o reflexo na folha. Uhum. O que o sistema leva em consideração para calcular a parcela, a provisão no adiantamento, que é o percentual, como a Letícia falou. Sim. Então, essa instrução eu trouxe. Uhum. A questão de lançar o desconto numa verba só na folha, Certo. tá? Eu expliquei o porquê Uhum. e coloquei lá que não está sendo duplicado o valor e sim somado. Aham. Na versão anterior, a gente tinha 2 verbas separadas. Certo. E essa única verba, ela está fazendo o serviço, vamos supor, daquelas 2, e é a mesma coisa. Entendi. E a gente colocou numa verba só, porque se eu tivesse 2 demonstrando separado, estava acontecendo muitos casos de, na folha, a verba ficar negativa. Certo. E daí a verba negativa, não processo no social. Entendi. E daí, para resolver esse problema, Uhum. a gente juntou numa só, Sim. tá? E daí eu trouxe essa informação e demonstrando. Muito e a bom. questão também da incidência da base de IR Uhum. na verba da provisão Sim. lá no adiantamento. Quando ela deve ter, tá? E quando ela não vai ter, e o porquê.
Então, Entendi. gente, assista o vídeo. Assistam dentro, tá dentro da área do cliente, né? Tá dentro da área do cliente, Obrigada, assistam os Ana. vídeos. Ó, a Silvana mandou o seguinte, o vídeo ficou muito top, tá? A Patrícia mandou, esse vídeo ficou bombástico. E sobre aquilo você estar focada, né, e esquecer o mundo lá fora, a Patrícia falou o seguinte, já fez comigo, te perdoo, Cleidinha. Não é por mal, tá? E nós finalizamos esse podcast, né, com a seguinte mensagem da Lédia. Eu amo a SCI. Lédia, nós também amamos. Amamos muito. Amamos muito. Tá bom? Muito obrigado pela A gente participação. ama o que faz. Isso. E a gente ama os clientes, né? Exatamente. É verdade. Tá aqui também, Amamos também os clientes. Pessoal, grande abraço para vocês. Obrigado, meninas, pela participação Obrigada. de vocês. Obrigada. Importantíssimo trazer conteúdo aí, inovações, né? Que foram desenvolvidas para você, cliente SCI. Então, a gente está todo dia aqui às 8h15 da manhã para trazer informações e conteúdos bem relevantes e objetivos aí para vocês. Finalizamos o programa do SCI Talks, o podcast neste momento. Mas amanhã estaremos aqui com a galera do Gestão. Estaremos aqui para falar sobre alguns assuntos bem legais relacionados aí ao sistema, tá certo? Fica a dica para vocês amanhã aqui às 8h15 da manhã, com essa mensagem da LED ali, eu amo a SCI. Nós finalizamos o podcast. Uma ótima quarta-feira. Beijão no coração de vocês. Boa quarta, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.